Olá, meus queridos, olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus abençoe tudo que você tem, que a boa mão do Senhor Jesus esteja sobre você. Estamos aqui para a terceira lição da parábola do filho pródigo e já peço para você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos, a partir do versículo 13, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13, Nas outras lições, nós vimos que o irmão mais novo decide pedir a parte da herança, Porque ele não quer viver na fazenda com o pai, com seu irmão, e ele deseja viver da sua forma, Então vamos entender bem claro que todas as parábolas que o Senhor Jesus sempre nos ensinou tem coisas profundas, tem coisas maravilhosas para a gente entender, certo? Então vamos aqui. Versículo 13 diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Observe que o pai entrega a parte que lhe pertence. O pai já sabia o que vai acontecer. Por que o pai sabia? Porque o pai nessa história é o próprio Deus. Deus sabe de antemão tudo que vai acontecer no dia de amanhã na tua vida, Quando muitas vezes nós não estamos preparados para viver o dia da manhã e muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, para já, mas Deus sabe que a gente vai cair. Mas Deus, ele precisa que a gente cresça, que a gente reconheça o quanto a gente estava errado. Quantas vezes você tomou decisões lá atrás, quando você era mais novo, e hoje você, com a maturidade, com a experiência, você diz assim: eu nunca teria feito isso hoje, porque hoje eu estou o quê? Mais experiente, mais maduro. Mas mesmo assim Deus permitiu que você recebesse aquela bênção para você o quê? Para que você hoje aprendesse que tudo existe um tempo, tudo existe uma hora, que a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente toma, para que elas não sejam precipitadas. Então ele vai para uma terra longínqua e ali ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente eu quero dizer assim, sem disciplina, sem regra. Ele vai para uma cidade e você entende uma coisa: quando você tem dinheiro, é muito fácil você ter amigos, É mais fácil você ter amigos para comer um churrasco do que você precisar de amigo para virar uma laje, Para bater aquela laje, Quando você vai bater aquela laje, são poucos. Mas diz que você tem uma casa com piscina, que tem uma churrasqueira, que tá tudo pago, é só a pessoa vir. Como é que a casa vai estar cheia? Então, observe isso. Ele pensa que ele tem muitos amigos. Aqui a vida é boa, aqui é maravilha, Muitas mulheres, Muitos prazeres. E ele vai gastando dissolutamente. Presta atenção numa lição que Deus quer nos ensinar. A casa, a fazenda do Pai, representa a igreja que você congrega e a igreja que eu congrego. Enquanto você estiver ali debaixo, sabe, as mãos de Deus estão assim, te protegendo.
Você está debaixo da bênção. Por isso que eu falo para você, saiu da igreja? Volta correndo. Você precisa voltar para debaixo da bênção. Porque quem está dentro da igreja, primeira coisa, você tem uma autoridade espiritual para cuidar da tua vida. Aquele pastor é responsável pela tua alma, ele vai dar conta da sua alma. Segundo, Deus ordena a bênção na união do seu povo no meio da igreja. Não existe esse negócio de Cristo em casa, não, meu amado. Não, pastor, eu estou aqui congregando em casa. Não, congregar é na igreja, com aquela pessoa que está do seu lado ali, que sente falta de você. Então, volte a caminhar. Então, e o que representa a herança que ele recebeu? São as bênçãos. Enquanto você estiver debaixo da obediência do seu pastor na sua igreja, a bênção do Senhor, ela vai permanecer sobre a tua vida. Por quê? Porque o inimigo quer te enganar, que na igreja você é um prisioneiro. Não é não, meu irmão. Você é a pessoa mais feliz. Quando nós saímos da igreja, saímos debaixo da bênção, saímos debaixo da orientação da palavra de Deus. E a partir daquele momento que a gente sai do aprisco do Senhor, nós vamos pagar um alto preço. Hoje existem muitas pessoas que um dia estavam felizes dentro da igreja e hoje estão aí no mundo, bebendo, usando drogas, e muitas vezes se encontra com elas, ela diz assim: eu gostaria de voltar, mas não tenho força. Então tome posse dessa palavra hoje aqui. Valorize a casa do Senhor. Essa é a lição de hoje. Chorar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou com muitas pessoas. Muitos que estão fracos, traz de volta, Senhor. Aquece o coração dessa pessoa com esta palavra, com esta lição. Meu Pai, se através dessa lição nós conseguirmos resgatar um, já está ótimo. E firma bem os passos daquele que está dentro da sua casa, está crescendo, está aprendendo, está amadurecendo. Meu Deus, o nosso trabalho aqui é resgatar o maior número de almas. O nosso trabalho aqui é ganhar almas para o Senhor Jesus. E assim como aquele filho pródigo voltou, eu profetizo que os filhos pródigos que estão recebendo essa palavra vão voltar para a sua igreja em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Meira, teu irmão em Cristo Jesus. Fica com essa palavra e, como eu sempre digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz.